Bora lá analisar o rosto da lenda Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. E bom, a primeira coisa que a gente repara na aparência do bruxo, acho que é impossível não reparar, é no grande sorriso dele, cara. O sorriso gengival do Ronaldinho Gaúcho, que apesar de ser muito icônico, não tem como, né, gente? É um ponto aí extremamente negativo para a aparência do Ronaldinho. Não dá para falar que isso daqui é bonito. É marcante, é icônico, mas bonito não é. E, se eu não me engano, o Ronaldinho já corrigiu isso nos dias de hoje, né? Ele não tem mais esse sorriso dele, gengival. Que ótimo, mas eu vou analisar a aparência do Ronaldinho antigo, Ronaldinho jovem ainda, jogador. Nessa foto aqui ele estava no Barcelona. E só antes de começar a nossa análise de maneira mais aprofundada, quero lembrar a vocês para adquirir a sua análise facial completa feita por mim, tá? Eu já tô chegando nas 40 análises feitas para inscritos do canal e o pessoal tá curtindo bastante, tá? Então cheque o link do comentário fixado e da descrição para adquirir uma análise facial completa, mais guia de looks maxing e edição das suas fotos, tá? Então entra no site e adquira a sua análise facial. Enfim, vamos falar sobre a área dos olhos do Ronaldinho. E aqui a gente tem alguns pontos bem negativos na aparência dele. Mas primeiro eu vou começar pelos positivos. Primeiramente, a inclinação dos olhos dele é positiva, claramente. Ele tem os olhos inclinados para cima. Vamos ver de quantos graus que é essa inclinação. 5, 6 graus de um lado, 3 graus do outro. É um pouco assimétrico, mas de qualquer forma é positivo. Ele também está um pouco inclinado nessa foto, então é normal estar assimétrico. Enfim, o espaçamento dos olhos também é ideal de mais ou menos um olho, mas agora vamos ver os pontos negativos do olho do Ronaldinho. E o maior de todos, sem dúvida, é a exposição de pálpebra tanto inferior quanto superior. Se a gente for reparar, o olho do Ronaldinho não é aberto, não é um olho esbugalhado, sabe? O olho dele é, de certa forma, largo na horizontal, é bem amendoado, porém, a exposição de pálpebra, tanto superior quanto inferior do olho dele, dá aquele aspecto de que ele é zoiudo, de que ele tem um olho maior do que ele realmente tem. Porém, isso daqui é simplesmente falta de gordura na região dos olhos, cara. Falta gordura tanto acima quanto abaixo dos olhos dele. Ele tem essa exposição gigantesca de pálpebra superior quanto inferior. E essa daqui é com certeza a maior falha dele, na aparência dele, depois do sorriso gengival. Já temos duas grandes falhas aí na aparência do Ronaldinho. E calma que vai ter mais. Mas enfim, sobrancelha dele também não é lá essas coisas. Falta densidade. Aqui no meio poderia ser bem mais volumosa a sobrancelha dele. Assim. Mas pelo menos a inclinação da sobrancelha é boa, tá? É neutra, levemente positiva. A inclinação é boa, pelo menos. Tanto dos olhos quanto da sobrancelha. Alguns detalhes prejudicam a aparência do Mano Ronaldinho. O que eu indicaria para ele? Claro, passar o óleo de rícino no diabo da sobrancelha para crescer. Se óleo de rícino não funcionar, usa minoxidil, que é mais forte, beleza? Se minoxidil não funcionar, aí, cara, é só transplante de sobrancelha, implante, sei lá, mas aí já é um procedimento, é outras paradas. E para a região das pálpebras do Ronaldinho, aqui não tem segredo. Ou é preenchimento com ácido hialurônico, ou enxerto de gordura, fat grafting. Que na minha opinião é bem melhor, porque é praticamente permanente, né? Entre aspas, quando você ficar velho, o efeito vai embora, mas tanto faz. E o resultado é melhor. Se ele colocasse gordura na região dos olhos, cara, melhoraria em 200% o olhar dele. Porque o olho em si, o formato, é amendoado, é bonitinho, não é feio não. Mas essa exposição de pálpebra gigantesca faz parecer que o Ronaldinho tem o olho esbugalhado, sendo que ele não tem. Enfim, vamos falar de outras coisas aqui do rosto do Ronaldinho Gaúcho. Qualidade de pele. Parece boa, a imagem não é uma grande imagem em qualidade, mas em todas as fotos do Ronaldinho, a pele dele parece ok, não é a melhor pele do mundo em hidratação, em qualidade e tal. Aqui ele já tá mais velho, né? Mas aqui quando ele tá jovem, dá pra ver que tem uma manchinha aqui, outra ali, também ele tá suado de jogar bola, né? Mas enfim, a pele dele é ok, tá? É uma boa pele. Não é a melhor, não é a pior. E é isso. Simetria. O Ronaldinho não tem nenhuma assimetria grave. A única coisa que a gente percebe é que esse lado da mandíbula é um pouquinho maior do que o outro. A inclinação dos olhos também
Um olho é um pouco mais inclinado para cima do que o outro. Uma sobrancelha também é um pouco mais para cima do que a outra. Nessa outra foto dá para ver isso também. A sobrancelha. O olho aqui tá diferente, né? Mas ele tá com a cabeça inclinada. E a mandíbula, um lado mais forte que o outro. Mas no geral, tá tudo certo com a simetria do rosto dele. Não tem nada grave. Leves assimetrias é completamente normal, até mesmo nas pessoas mais bonitas. E bom, o formato do rosto do Ronaldinho é um rosto oval, claramente, e que tem as proporções bem equilibradas, tá? Não é um rosto muito alongado, nem um rosto compacto demais, tá dentro do ideal. O formato do rosto dele é oval, é um dos mais versáteis que tem, apesar de não ser o mais bonito, tá? Versátil e bonito são coisas diferentes. Cabelo do Ronaldinho. Cara, a hairline dele, a linha capilar dele é muito boa mesmo. Quadrada, mais estreita que as maçãs do rosto, que a mandíbula. Muito boa. Eu não sou muito fã do cabelo longo, me perdoa, bruxo, mas eu não gosto. Sei lá, eu acho que um cabelo menor ficaria melhor no Ronaldinho aqui. Por exemplo, nessa foto aqui, ainda tá pequeno demais. Se ele deixasse crescer um pouquinho mais em cima dos lados, eu acho que ficaria bem top. Eu, sinceramente, não sou muito fã do cabelo extremamente longo. E, porra, apaguei a foto do Ronaldinho. Descansa em paz. Vamos lá, outros detalhes gerais. A orelha dele é levemente aberta, tá? Ele tem uma orelhinha de abano. Não é extremo, mas dá pra notar. O pescoço dele tem a largura ideal, largura perfeita, praticamente. Isso daqui já é comum entre jogadores de futebol, né? Todos os jogadores que eu analisei nesse canal têm o pescoço perfeitamente largos em comparação com a mandíbula. O jogador deve treinar pescoço pra caramba. Os terços faciais do Ronaldinho são razoavelmente equilibrados. A mandíbula dele é um pouco grande demais em comparação com os outros terços. Tá mais ou menos 39% na mandíbula, tá? 39 aqui, número bonito. Aqui 31 e aqui 29, tá? Não tá exatamente certo, porque eu perdi a anotação aqui que eu fiz. Tá razoavelmente equilibrado, a mandíbula dele só é grande demais. Mas é melhor ter a mandíbula grande do que, pô, o terço médio, a testa, né? Muito melhor, vamos ser sincero. E bom, é isso, cara. De características gerais, acho que tá bom. Vamos falar agora do terço médio do Ronaldinho Gaúcho, que pra falar a verdade é um pouquinho difícil de calcular, até porque ele tá sempre sorrindo, tá sempre com a boca aberta nas fotos. É difícil achar uma foto do Ronaldinho com a boca fechada. Por essas fotos aqui, a face média dele parece bem equilibrada, tá? É um pouco mais larga do que comprida, mas claro, ele tá sorrindo, então o lábio dele tá levantado. O lábio dele provavelmente ficaria mais baixo, tipo aqui, tá ligado? Deixa eu fazer a marcação melhor. Tipo aqui, por exemplo. E aí ficaria quase de 1:1. Mas parece ser boa, tá? O rosto dele não parece alongado e nem compacto demais. Tá perfeito. A maçã do rosto do Ronaldinho é alta, tá? Apesar de não parecer nessas fotos aqui, que estão em menor qualidade e tal. Mas naquela outra foto que o Ronaldinho tava jovem, mano, que infelizmente eu apaguei, dava pra ver que a maçã do rosto é razoavelmente alta e também proeminente. Ele tava bem seco naquela foto. Nessas daqui ele tá menos seco, tá? Deixa eu ver se eu acho outra foto do Ronaldinho aqui. Essa daqui, ó. Dá pra ver que a maçã do rosto dele tá bem próxima dos olhos. Ele tem as maçãs do rosto altas. Nariz do Ronaldinho. O nariz dele é um pouco largo, tá? Não é muito largo, igual, por exemplo, do Vinícius Júnior, que a gente viu em outro dia. A largura do nariz em comparação com o rosto dele é mais ou menos de 2,8. E para homens brancos, a gente quer proporção de 4:1. Para homens negros, mais ou menos de 3,3, 3,4:1. Então, o Ronaldinho aí é negro, pardo, não sei. Deixa aí nos comentários. O nariz dele é levemente largo. Poderia ser um pouquinho mais fino. Aqui, por exemplo. Já seria mais próximo do ideal. É uma pequena falha aí na aparência do Ronaldinho. Mas agora, se a gente comparar a largura do nariz em comparação com o comprimento, aí sim o nariz dele fica largo, que é quase 1:1, né? A gente pegar o comprimento e a largura, dá quase a mesma medida. Aí é um ponto negativo. Agora vamos falar sobre a mandíbula do bruxo, tá? Que aqui ele tem alguns pontos negativos também. Infelizmente, né? O bruxo não tem tantos pontos positivos, né? Mas ele tem vários pontos negativos, infelizmente. Bom, começar falando sobre a largura da mandíbula, que não é estreita, tá? A mandíbula do bruxo não é estreita. A gente pode ver bem que está relativamente proporcional às maçãs do rosto.
Nas outras fotos a gente pode ver isso também, dá pra perceber. A mandíbula dele não é estreita. Porém, uma coisa que chama bastante atenção na mandíbula dele é que o queixo e a mandíbula têm tamanhos desproporcionais, tá? O queixo dele é bem mais largo do que a mandíbula em si. Pera aí. Se liga só na diferença de proporção entre a mandíbula e o queixo. O queixo é extremamente mais largo do que a mandíbula dele. Isso dá aquele aspecto de Goblin, né? De Goblin, de demônio, que tem a cara mais pontuda, assim. Mesmo a mandíbula dele não sendo estreita, idealmente deveria ser mais larga, tá? No formato mais de trapézio, por exemplo. A gente pega o queixo dele aqui, a mandíbula dele deveria ser mais larga assim, ó. Por exemplo, para ser mais igual os terços faciais dele. O rosto dele é mais pontudão assim, porque a mandíbula dele falta largura nessa parte em específico aqui. O queixo dele tá bem maior do que a mandíbula. Outra coisa, a angularidade do rosto dele não é muito boa. Ele tem um rosto mais arredondado. Não é a pior angularidade de todas, tá? Poderia ser bem pior isso daqui. Mas claramente o contorno do rosto dele não é em trapézio. Não tem ângulos afiados. É mais arredondado. Por exemplo, aqui o rosto dele tá até mais definido do que nas outras fotos. Mas mesmo assim não deixa de ser um rosto mais arredondado. Outra coisa é a proporção do queixo com o filtro dele, tá? O queixo dele é um pouco mais longo do que o filtro, por volta de 3 vezes maior, e a proporção ideal é 2,5. Então o queixo dele é 3 vezes maior que o filtro, sendo que o ideal é de 2,5. Então aí é um leve ponto negativo no queixo do Ronaldinho, que é um. Não é que o queixo dele é longo, cara, pra falar a verdade. O queixo dele não é muito grande, pelo menos nessa foto. Mas nas outras dá pra ver que o queixo dele é mais alongado, sim. Olha só a diferença do queixo dele com o filtro. É, realmente, o queixo dele é mais longo, sim, do que o filtro, bem mais, tá? Poderia ser um pouco menor em comprimento. Agora, indo pro side profile do Ronaldinho. Bom, a mandíbula dele, infelizmente, é curva. Ele não tem aquele contorno reto da mandíbula, né? Mesmo ele tendo bem definido nessa foto aqui, eu acho, né? A qualidade não tá das melhores, mas o rosto dele parece estar bem definido. O contorno da mandíbula dele é arredondado. Nessa outra foto dá pra ver também, apesar dele já estar mais velho, a mandíbula dele não é necessariamente reta, é mais arredondado. E o queixo dele poderia ser melhor projetado também, na verdade bem melhor. Mais ou menos aqui, talvez exagerei um pouquinho, mas tipo aqui, por exemplo. Nessa outra foto dá pra ver que o queixo dele não é muito bem projetado, né? Apesar dele estar olhando pra baixo, isso daí prejudica um pouco. Mas o queixo dele poderia sim estar mais projetado. Nessa foto tá um pouquinho melhor a projeção do queixo dele, mas ainda assim não é ideal. Ele não passa no teste dos lábios, apesar de que o lábio dele é grande pra caramba, né? Então esse teste não vai funcionar tão bem nele. Enfim, aqui ele não parece ter papada nenhuma, mas aqui ele tem, claramente. Aqui ele também tem, mas vamos relevar porque ele já tá mais velho nessas fotos, tá ligado? Enfim, a mandíbula dele é um outro ponto bem negativo na aparência dele, tá? Não é uma boa mandíbula. Infelizmente, o Ronaldinho tem vários pontos negativos e tem alguns pontos positivos sim, tá? Só que os negativos se sobressaem sobre os positivos, infelizmente, tá ligado? A área dos olhos dele, o formato é bom, mas a falta de gordura tá prejudicando. A sobrancelha também, falta muita densidade. A mandíbula não tem angularidade muito boa, tá ligado? O queixo é muito comprido e muito mais largo do que a mandíbula, tá ligado? São muitos pontos negativos pro Ronaldinho. Então, meu veredito final para a aparência do bruxo é 3,75 de 10, tá? Ele não é tão pra baixo assim, eu não coloco ele de 3,5 pra baixo, porque aí eu acho que já é exagero, tá ligado? Ele tá mais perto de ser um nota 4 do que ser um nota 3, na minha opinião. Claramente ele tá abaixo da média, né? Ele tem grandes pontos negativos nos olhos, na mandíbula, no sorriso, pelo menos nessa época aqui, né? Hoje em dia o bruxo já corrigiu o sorriso, mas pô, não vou analisar o Ronaldinho já mais velho, né? 40 e tantos anos, aí é foda. Mas eu fiz as edições aqui usando inteligência artificial e acredito que o resultado foi bom, tá? Não vai fazer milagre, tá ligado? Porque um cara que é uma nota 3, ele não vai conseguir chegar em nota 8, chegar em nota 9, tá? Mas eu acredito que melhorou bastante a aparência dele. Eu fiz a edição nessa foto daqui, porque a qualidade tá melhor. E bom, vamos lá pro resultado, né? Esse foi o resultado da edição que eu fiz no rosto do Ronaldinho Gaúcho. Dá pra ver algumas mudanças, principalmente no sorriso e nos olhos, óbvio, né? O que eu corrigi aqui? Ronaldinho fez o enxerto de gordura,
tanto em cima quanto embaixo. A exposição de pálpebra tá bem menor agora. Olha só o tamanho da bolsa que ele tinha antes. E isso foi completamente corrigido. E dá pra ver que o formato do olho dele realmente é bonito, pô. Ele não tem um olhão esbugalhado nem nada. A questão é que falta muita gordura nessa região. E agora foi corrigido isso totalmente. Outra coisa, sobrancelha. O bichão fez um tratamento aí com óleo de rícino e tal, passou todas as noites. Minoxidil, quem sabe. E melhorou bastante a densidade das sobrancelhas do Ronaldinho. O nariz eu não mexi, tá? O Ronaldinho não fez rinoplastia. Não mexi em nada no nariz, tá exatamente igual. O sorriso, a melhor. Na verdade, eu fiz 3 versões, tá? Essa daqui é a primeira versão. Essa é a versão com sorriso maior ainda. E essa é a versão sem sorriso, tá? Com aquele sorrisinho ali, tímido e tal. Eu preferi essa daqui. Essa daqui é minha favorita, pra falar a verdade. A mandíbula dele também tá mais angular nessa foto, claramente. O queixo dele continua mais alongado, isso daí eu não mudei, tá? Porque, pô, a estrutura do cara, isso daí é quase impossível de mexer, então eu não mexi. Mas claramente a mandíbula dele tá em formato de trapézio dessa vez. Tá definido, tá seco o homem. E bom, é isso, cara. Qual nota vocês dão pra esse Ronaldinho aqui? Pô, vou te falar que o Ronaldinho é uma nota 6, tranquilo, tá? Tranquilo, uma nota 6 nessa edição aqui. Melhorou demais, principalmente a área dos olhos, na minha opinião, cara. Foi o que mais fez diferença na aparência dele. Enfim, e se você quiser uma edição de boa qualidade igual essa daqui, com as suas fotos, a partir do plano Premium, que é o plano mais caro lá da análise facial que eu ofereço para os meus inscritos, é só conferir o site e adquirir a sua análise facial Premium. E bom, é isso, rapaziada. Essa foi a análise facial do Ronaldinho Gaúcho, mais melhorando a aparência dele. Deixa aí nos comentários se a aparência dele mudou muito, ficou realmente mais bonito, ou não fez tanta diferença assim. Na minha opinião, ele não foi da água pro vinho, tá? Ele melhorou, mas também não é um Giga Shed, tá ligado? Ficou bonitinho, melhorou a aparência dele, diria que é levemente acima da média. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Não esquece de adquirir a sua análise facial e até a próxima.